Bom dia, Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha, né, do Evangelho, o Evangelho de hoje, né? Aliás, o Evangelho do ano litúrgico da Igreja, tirado do livro de Lucas, né? E a passagem de hoje conta quando Jesus estava ali, né, caminhando naqueles seus trajetos, né, voltando para Jerusalém, e ele estava perto da Samaria. Samaria era uma região que muitas pessoas, né, muitos judeus daquele tempo tinham preconceito, que apesar de serem ali judeus, né, eles tinham eles tinham se misturado muito aos povos pagãos e adotado alguns desses costumes, né? Então virou ali meio que uma religião misturada entre o judaísmo e o paganismo. Então era um povo que os judeus não se relacionavam muito, né? Os judeus ali de Jerusalém mesmo, aqueles mais praticantes da religião judaica, né? Em sua forma mais pura. Isso é interessante em vários momentos do Evangelho, né? Quando a samaritana vai tirar água do poço, ela pergunta: Você está falando comigo? Você é um judeu e eu sou uma samaritana. No episódio também, né, da parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, que passam ali judeus, né, mais fiéis e deixam aquele homem abandonado, já o samaritano vai ajudá-lo. Então isso ajuda a explicar um pouco, né, algumas passagens do Evangelho, já pegando aí um pouco do preconceito, né, que o pessoal daquela época tinha com os samaritanos, e Jesus mostrando que muitas vezes esse preconceito era infundado, né, enquanto os samaritanos, apesar de terem ali se misturado, guardavam um coração muitas vezes mais puro, né, que muitos dos judeus. Então, o, o evangelho de hoje narra a história, né, quando alguns leprosos se aproximam de Jesus, né? Primeiro a gente já percebe ali que eles não se aproximam tanto. Os leprosos eram aqueles, era uma doença naquela época sem cura, né? Uma doença que deixa um aspecto muito muito feio, assim, a pessoa fica com uma espécie de machucados na pele, né? Fica algo impactante visualmente, vamos colocar assim, né? Naquela época, principalmente porque não havia cura, né? Então, muitas vezes essas pessoas ficavam com aquelas feridas ali expostas. E eles eram condenados a viver, né, afastados, enfim. E eles, você vê que eles mantêm essa distância de Jesus, né? Não se aproximam tanto, mas gritam ali, né, pedindo a salvação. E é interessante notar que Jesus não o cura naquele momento, né? Ele fala para eles, vão, né? Vão se mostrar aos sacerdotes, porque naquela época quando um leproso ficava curado, ele devia ir ao sacerdote, o sacerdote tinha alguns procedimentos ali para declarar realmente que aquele homem, aquela mulher estava curado e que poderia ser recebido de novo, né, no meio ali do povo. Né? Tem uns preceitos até no Antigo Testamento, né, que mostram os testes ali, né, o tempo que teria que ficar de quarentena, enfim, para ter essa comprovação. E no meio do caminho eles ficam curados. Aqui a gente já vê uma característica muito importante, né? Você confiar na palavra de Deus é bastante importante para que ele haja na sua vida, né? Porque Jesus ali, quando eles estavam de frente para Jesus, eles não estavam curados. E se mostrar aos sacerdotes, se eles chegassem lá ainda com as úlceras, né, com os ferimentos aparecendo, provavelmente eles seriam escorraçados dali, né? Então, eles, os 10, né, confiam na palavra de Deus
E isso é imprescindível para que o milagre possa acontecer na vida dos 10, né? Porque os 10 foram curados, né? Então, dessa primeira parte, a gente tira essa importante lição, né? A gente tira desses 10 homens essa confiança de que Deus pode agir na nossa vida. Então, até esse primeiro momento, que nós sejamos como esses 10 leprosos, né? Que confiaram em Deus, confiaram em Jesus e mesmo contra todo o prognóstico, foram, né? Foram em frente no que aquela palavra dizia. Então, ali eles né, veem no meio do caminho que ficaram realmente curados, né? E aqui a gente para de imitar 9 deles, né? E passa a imitar só um, que é aquele que demonstra gratidão. Então esse evangelho vem nos dizer muito hoje, né, de duas coisas. Primeiro, confiar na palavra de Deus e depois demonstrarmos gratidão. Quantas vezes a gente consegue, né, coisas na nossa vida, enfim, a vida nos traz tantas alegrias e a gente não se lembra de Deus nesse momento, né? A gente se lembra muito nas horas de aflição, a gente se agarra, eu costumo brincar, né? Que até um ateu eu já vi ouvir falando, ai meu Deus, no momento de dificuldade, né? Mas nas horas, né, de agradecer, né, nas horas de felicidade, muitas vezes a gente se esquece, né, de colocar Deus na nossa vida, de sermos gratos a Ele, né? Então a gente precisa sim confiar na palavra de Deus. E aqui Jesus até traça um paralelo, né? No momento de dificuldade, muitas pessoas efetivamente confiam, né? Mas poucos são aqueles que voltam com um coração grato. E é esse coração grato que faz o maior milagre acontecer nesse evangelho. Porque no final né, dessa passagem, Jesus vai dizer para aquele leproso que voltou: sua fé te salvou. Ele não estava aqui mais falando da lepra, né, da doença. Até porque os 10 foram salvos, né, da lepra. Jesus provavelmente aqui não mandou a lepra voltar para aqueles 9 que não vieram, né? Essa salvação que Jesus vem nos trazer aqui é algo muito mais profundo, né? É a gratidão que faz com que nós permaneçamos nesse estado de graça que nos dá a salvação. Muitas vezes a confiança é aquele passo inicial, né? Que nos faz nos convertermos, nos faz ali dar aquele início na fé. Mas é a gratidão de ver o agir de Deus na nossa vida que nos mantém nessa mesma fé, né? Apesar das adversidades que virão futuramente, é essa gratidão, esse coração grato, é saber reconhecer a felicidade que Deus nos proporciona, que nos mantém nesse caminho de salvação. E é por isso que no final do Evangelho Jesus fala: a tua fé te salvou. Aqui não mais da lepra, uma salvação bem mais profunda, uma salvação de alma. Então, sem a gratidão a Deus, nós não conseguimos, né, manter esse nosso estado de graça, não conseguimos manter essa pureza que Deus nos dá, sem reconhecermos, né, que foi realmente o senhorio de Deus na nossa vida, que nos trouxe tantas alegrias, nós não conseguimos, né, manter essa salvação dentro de nós. E aquele homem, naquele momento, um entre 10, né, conseguiu ver isso, conseguiu que era o agir de Deus que trazia a felicidade na vida dele. Então é essa gratidão que dá a ele a salvação. Então que nós sejamos confiantes na palavra de Deus, mas que também nós sejamos gratos para manter essa salvação que Deus nos deu, né, dentro de nós até o final das nossas vidas. E que quando nós nos formos, né, nós possamos encontrar o fruto, né, o destino da nossa gratidão e o destino do nosso amor. Então fiquem com Deus, né? E só para finalizar, né, esse único que voltou era um samaritano, como eu disse no começo, né, do vídeo, aquele povo que muitas vezes os judeus tinham um preconceito, né, com aquele grupo de pessoas, mas é justamente de lá
que vem esse reconhecimento do senhorio de Deus. Amém? Então que a gente também, além disso, não faça, né, essa acepção de pessoas, porque muitas vezes aqueles que nós julgamos mais indignos são aqueles que estão mais próximos de Deus. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.